querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida como Tchela, e esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje a gente vai falar sobre uma habilidade que, na minha opinião, influencia praticamente todas as áreas da nossa vida, mas que muitas vezes a gente subestima ou não se importa muito em treinar essa habilidade, que é a arte de se comunicar. E aí, quando eu falo em comunicação, eu não tô falando só sobre falar bem, ter desenvoltura, ser objetivo, não ser prolixo, enfim. Eu tô falando de conseguir transformar o que você tá pensando em algo que o outro realmente entenda, queira escutar, se entretenha, enfim. Porque no fim do dia, você se comunicar bem é você reduzir o ruído entre o que você tá falando e o que a pessoa tá entendendo. E mais do que isso, é você evitar algum tipo de mal-entendido e criar conexão com a pessoa que tá ali do outro lado. Porque assim, olhando pra minha própria experiência, eu percebo que muitas oportunidades na minha vida, no geral, assim, não só trabalho, mas em todos os pratinhos da vida, elas não só apareceram por conta de competência ou enfim, mas eu acho que é muito sobre você saber expressar com clareza o que você pensa. Sabe aquela história, não sei se vocês já ouviram isso, mas que é uma frase conhecida, de que tem alguém menos competente que você conquistando coisas melhores só porque essa pessoa se comunica bem ou sabe vender bem o seu peixe? É mais ou menos isso. Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Existe uma mudança de chave importante quando a gente começa a enxergar a comunicação não como o ato de falar, mas como o processo de você gerar um entendimento do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você está falando, se comunicando, você se colocar um pouco na visão da outra pessoa e como se você estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez na sua vida, se de fato você estaria entendendo e gerando o efeito esperado. Porque não importa o quão bem estruturada a sua fala está na sua cabeça, se essa mensagem não chega do outro lado, a comunicação não aconteceu de fato. E aí, quando a gente adota essa perspectiva, a forma como a gente acaba escolhendo as palavras, tom de voz, enfim, até pausas, começa a mudar naturalmente. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer uma referência de livro para as nossas conversas e tem muitos livros legais para indicar em relação à comunicação. Enfim, tem alguns bem clichês, acho que todo mundo conhece. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, acho que esse é um ponto de partida bem legal. Mas eu estava lendo um recentemente que chama O Mito do Carisma. E no fim do dia ele fala bastante sobre comunicação e como a gente se conecta com as pessoas através dela. E aí nesse livro aparece uma ideia que eu gosto bastante, que é o seguinte: tanto o carisma quanto a comunicação não são talentos que algumas pessoas nascem com e outras não. O livro fala que o carisma, a comunicação e, enfim, você dominar essa arte é basicamente um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas. E eu gosto muito dessa perspectiva de pensar que todos esses comportamentos e essas habilidades são treináveis, porque aí a gente entende que qualquer pessoa que se dedicar a isso, que usar a técnica certa ou, enfim, estudar sobre o tema, consegue ser um bom comunicador. E isso é libertador, abre muitas portas, porque é isso, hoje a comunicação é a origem de tudo, de todas as oportunidades que a gente atrai para a nossa vida. E uma outra coisa que ela fala bastante no livro é que hoje você ser um bom comunicador não tem tanto a ver com você ser a pessoa mais extrovertida na sala, porque acho que muita gente confunde esses dois conceitos. Tem muita gente que fala bastante, mas no fim do dia não tá falando nada. Então, ela traz um pouco desse olhar de que ser um bom comunicador tem muito mais a ver com você ser a pessoa que tá realmente presente, que tá sendo ouvida, que tá prestando atenção no contexto e que tá se ajustando ali a sua forma de se expressar de acordo com o que você está ouvindo e lendo de cada situação. Então, ela fala muito que a habilidade de você se comunicar, de você ter carisma, até gerar uma certa empatia do outro lado, tem muito a ver com presença, de escutar bem para poder comunicar bem. E aí a gente volta para o livro que eu comentei no começo, que é um pouco clichê, e de fato, assim, é um livro muito falado, tem gente que gosta, que não gosta, mas eu acho que os princípios dele são muito práticos pro dia a dia, assim, seja no trabalho ou nas relações pessoais, nas conversas, interações que você tenha com qualquer pessoa no seu dia a dia, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um dos princípios mais conhecidos desse livro, que ele fala, é que as pessoas tendem a gostar de quem demonstra um interesse genuíno por elas.
E isso, no fim, reposiciona 100% a sua comunicação, porque ela deixa de ser uma performance focada em impressionar. Sabe aquela pessoa, vamos abrir um parênteses aqui, aquela pessoa que tá conversando com você e você percebe que enquanto você tá falando, ela tá 100% só pensando na próxima resposta que ela vai dar, na próxima coisa que ela vai falar, ela não tá absorvendo nada do que você tá falando? É um pouco sobre isso. Então, nesse caso, essa pessoa, ela usa a comunicação dela de uma forma 100% performática, do tipo, eu preciso falar alguma coisa interessante aqui pra impressionar. E deixa de ser um espaço de troca, do tipo, estou te escutando e vou trazer um contraponto em relação ao que você acabou de falar. E aí no livro ele fala bastante de algumas dicas práticas, do tipo, fazer perguntas de acordo com o que a pessoa tá relacionadas ao que a pessoa tá falando, escutar, validar, então fazer assentir com a cabeça, né, mostrar que você tá prestando atenção, demonstrar uma curiosidade genuína no que a outra pessoa tá falando. Tudo isso cria uma sensação de conexão, que nenhuma fala performática ou perfeita consegue substituir. A conclusão que eu tirei lendo esse livro, e eu gostei muito desse livro porque ele foi uma base inicial para o meu dia a dia no trabalho, já que eu trabalho com negociação e vendas. Mas eu acho que, como eu falei, acho que isso me ajudou em vários aspectos da minha vida, relacionamentos com a família, enfim, com todo mundo. Mas a mensagem principal que eu tirei da primeira vez que eu li esse livro é isso, que no fim do dia, a comunicação eficaz não é sobre você ser a pessoa mais interessante da conversa, né? Essa competição por falar a coisa mais interessante, por parecer o melhor ali, quem mais entende. É muito mais sobre você fazer a outra pessoa se sentir vista e compreendida. Como em todo episódio, vocês sabem que eu gosto de trazer algumas dicas práticas, baseado no que eu tenho lido em relação à comunicação, enfim. Eu vou trazer 3 coisas que eu anotei recentemente nessas leituras e que eu acho que podem ser insights para te ajudar a se comunicar melhor aí na sua rotina. Dica número 1 é sobre clareza. Essa dica é sobre você fazer um exercício antes de começar a falar. Claro que você não vai fazer isso o tempo todo, mas quando você tiver uma conversa importante, um momento que você precise trazer ali seus pontos, seu objetivo ou convencer alguém de algo, antes de falar, se faça a seguinte pergunta: qual é a mensagem principal que eu quero transmitir? Porque muitas vezes a gente começa a falar ainda organizando o raciocínio em voz alta, sabe? Aquela pessoa que ela começa a falar, mas nem ela mesma sabe até onde vai terminar aquilo. E isso faz com que a mensagem fique muito confusa ou dispersa. Então, quando você define a ideia central desde o começo, todo o resto passa a girar em torno dela. E é um exercício interessante quando você for se posicionar numa reunião, então levantou a mão para falar alguma coisa, já tenha muito claro o que você quer comunicar no fim do dia. Quando você for negociar alguma coisa com seu namorado, com seus pais, enfim, eu acho que isso serve para tudo. E aí, uma boa prática nesse caso é você tentar resumir mentalmente a sua mensagem em uma frase simples. Então, antes de falar, fecha os olhos, pensa ali qual que é a frase que vai ser o guia de toda essa conversa, e aí você começa a falar. A dica número 2 é sobre a gente evitar ser prolixos. O que eu quero dizer com isso? Existe uma tendência muito grande da gente achar, nós seres humanos, né? De achar que quanto mais a gente explica uma coisa, mais claro ela fica. Mas na prática, a clareza é quase sempre o oposto. É o resultado de você ser objetivo e você saber sintetizar em poucas palavras a mensagem que você quer falar. E tem uma frase muito conhecida também que fala que ser prolixo muitas vezes vem da dificuldade de você priorizar o que realmente importa. Então você acha que tem tanta coisa importante pra falar que você quer falar tudo e aí no fim você não tá falando nada. E aí o exercício aqui é ao contrário, é você fazer uma seleção justamente do que é essencial ser comunicado para que sua mensagem esteja passada com clareza, sem repetição, sem redundância. Sabe aquela pessoa, provavelmente você conhece alguém, que quando ela se posiciona, ela fala pouco, mas ela fala bonito? É mais ou menos isso. É você se expressar com poucas palavras e falar só o necessário. E a terceira e última dica é sobre pausas, que é uma coisa que a gente acaba às vezes menosprezando. Falar pausado, fazer pausas enquanto a gente pensa ali, seja numa apresentação em público ou quando você está conversando com alguém. E muitas vezes a gente, inclusive, preenche as pausas. Eu não sei vocês, mas eu faço muito isso. Principalmente se eu tô meio nervosa, assim. Em vez de fazer uma pausa, eu preencho com alguns vícios de linguagem, tipo, e isso mostra que você tá... Ou que você tá pensando no que você vai falar, e que não tem problema, mas facilmente poderia ser uma pausa. Ou demonstra algum tipo de nervosismo, falta de segurança no que você tá falando.
Eu uso bastante quando eu vou falar em público, fazer alguma apresentação específica no trabalho. E tem uma coisa que eu percebi quando eu comecei a falar mais pausado e incluir essas pausas naturais ao longo de uma apresentação, é que você passa uma segurança muito maior para quem tá do outro lado. E quando você fala sem espaço, você vai meio que se atropelando ali, uma fala atrás da outra, você nem dá tempo pra pessoa processar ou reagir ou até participar ali da conversa. Então a pausa, além de tudo isso, de passar mais confiança, ela cria um ritmo, querendo ou não, pra sua fala. Bom, essas são algumas das várias dicas. Eu acho que a gente tem, enfim, muita coisa para falar desse assunto, mas eu quis trazer algumas que realmente mudaram a minha forma de me comunicar, de ser ouvida, enfim. No fim do dia, a comunicação ela influencia basicamente tudo, assim, a forma como você é vista pelas pessoas no seu trabalho, pelas pessoas que você convive, sua família. É uma das habilidades mais importantes, na minha opinião, para a vida. Por isso eu gosto tanto desse assunto e gosto de estudar e treinar para aprimorar cada vez mais essa habilidade. E aí eu vou deixar uma pergunta pra gente fechar esse episódio, uma pergunta simples, mas que talvez já te ajude a recalibrar a forma como você se comunica aqui ao longo dessa semana. Da próxima vez que você estiver se expressando ou tendo uma conversa mais séria com alguém, tenta se fazer essa pergunta. Será que eu tô tentando impressionar a pessoa do outro lado? Ou eu tô tentando, de fato, gerar entendimento, fazer com que a mensagem chegue do outro lado? Porque são coisas bem diferentes e é bom a gente lembrar disso às vezes. Bom, e o que a gente pode concluir de tudo isso é que a arte de se comunicar não é sobre falar bonito, falar mais rápido ou falar demais. É sobre você conseguir transformar os seus pensamentos em entendimento, em conexão e passar confiança. E se eu puder resumir o que é se comunicar bem em uma palavra para fechar esse episódio, seria presença. Baseado em tudo que a gente viu aqui, tudo se resume a estar presente. Eu espero que esse episódio tenha sido útil de alguma forma para você. E se você leu algum livro recentemente sobre essa habilidade da comunicação, enfim, eu amo esse tema e vou adorar trocar figurinhas com vocês nos comentários. Então deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você já leu sobre esse tema pra gente fazer tipo um clube do livro aqui juntas. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Esse programa foi produzido por TNS.